Muito boa tarde para todos e bem-vindos à nossa 87ª Happy Hour. E hoje temos o prazer e a honra de receber a senhora Luzélia Santos e o senhor Mauro Henrique Santos. É um prazer enorme recebê-los no nosso Happy Hour na internet. A senhora Luzélia Santos é diretora educacional no Instituto da Paz, cofundadora do Instituto, especializada em comportamento humano através do método exclusivo Ciências Sistêmica Humanizada. E o senhor Lauro atualmente conta com mais de 3.500 atendimentos, dentre eles individuais, empresariais e pelo estado do Mato Grosso, através da Sala da Mulher, formações, palestras e workshop. Administrador de empresa, consultor empresarial, comportamental, fundador e diretor do Instituto da Paz. Vamos aprender com eles esse trabalho belíssimo. Muito obrigada. Eu passo o microfone para vocês. Quem vai ser primeiro? E eles estão em Cuiabá. Olha só que bacana. Por favor. Boa tarde, é um prazer, né, agradecer aqui o convite de poder participar com vocês e contribuir um pouquinho, fazer essa interação, essa conversa, né? E dentro desse tema, cultivando a paz, como a gente cultivar a paz, como é um tema assim tão importante, né, para a gente conseguir todas as coisas que a gente almeja. Inclusive o tema que a gente escolheu, né? Então, como através de conseguir essa paz para a gente conseguir os objetivos que a gente deseja. Então, é uma coisa assim que, às vezes, as pessoas, elas buscam muito ter foco. Eu quero ter foco em ganhar dinheiro. E aí, trabalham e não ganham dinheiro, né? Eu quero ter um casamento. E sai, não dá certo esse relacionamento, briga e não consegue o relacionamento. Então, assim, são N fatores que a pessoa busca aquele objetivo final. Muitas vezes ela não busca se trabalhar, se corrigir, vamos dizer assim, achar as causas dos problemas que afasta ela do próprio objetivo, né? Então, é isso que a gente quer falar um pouquinho hoje, né? Trocar essa ideia e trazer um pouquinho a visão do Instituto da Paz, que a gente trabalha com essa metodologia, né, que foi desenvolvida pelo Lauro Henrique, que é o nosso fundador. Então, que ele traz essa ciência de como a gente encontrar a paz através de encontrar as causas, né, originárias do sofrimento das pessoas. Então, assim, estar em paz não é somente a pessoa acha que tem que estar meditando, silêncio profundo, em cima do monte, né? Não é só isso, a pessoa em paz mesmo assim no assalto quente ali, às vezes as pessoas difíceis em volta e a pessoa conseguir olhar para os movimentos de solução da vida, né? Então, é dentro desse caminho que a gente trabalha os atendimentos dentro do Instituto, né? Através das linguagens do inconsciente. Então, como a gente encontrar essas causas através do estudo da nossa memória. Entendendo, assim, que tudo que a gente ainda não é bom, a gente pode chegar a ser, mas depende desse trabalho, da gente se conhecer e da gente encontrar os pontos que a gente chama pontos de melhoria, né? Então, assim, superar os traumas, as dificuldades, encontrar os pontos que, vamos dizer assim, que estão ali um pouquinho amarrados ali da história da pessoa, para ela poder passar para frente, para o próximo estágio, próximo degrau, né? É isso, Laura. Você chamaria isso do mapa para se chegar à paz? O mapa, dando continuidade ao que a Luzélia falou, né? Uhum. O mapa, eu diria que, para deixar mais estruturado, de maneira mais fácil para a gente compreender, né? Sim. O mapa, eu acredito que seria, primeiro, a percepção de si, o autoconhecimento. A pessoa começar a olhar para o manual que a gente não recebe quando nasce. Então, como eu funciono? O que tem dentro de mim? Eu costumo perguntar para os clientes, para as pessoas que a gente atende, de quem é o corpo que elas ocupam. E a maioria diz, é meu. Aí eu pergunto, eu gostaria de saber como é que você o fez. Como é que você o construiu. E aí surge aquela questão, peraí, já que eu não construí,
né, a mente se expande e a pessoa percebe que ela faz parte de outros dois universos, o masculino ali, o feminino, que se uniram com memória genética, por isso que ela se parece e traz, né, traços dos pais. Características. Exatamente, essas características, mas junto com elas vêm as características psicológicas também, que são inconscientes, em sua grande maioria, e conscientes quando dos relacionamentos, né? Porque temos os casos das pessoas que não deram continuidade ao casal, né? Então, aquela pessoa que nasceu sem o pai, ela tem o pai dentro, que não conviveu com o pai depois do nascimento, ela tem o pai dentro dela, ela tem movimentos na genética psicológica, eu diria assim, na genética psicológica. Exatamente. Além do que ela vai construir dali para frente, né? Da realidade que ela vai conhecer. E essa falta de percepção de si, ela cria algumas ausências, né? E aí a gente partiria para o segundo momento, para o segundo caminho, digamos assim, para a segunda rua, que seria o outro, a percepção do universo que é o outro. Porque quando eu me conheço, eu tendo a olhar o mundo pelo aquilo que eu acredito, pelo aquilo que aconteceu comigo. Cada um fala uma língua, cada um tem um jeito de entender o mundo de acordo com aquilo que experienciou. É o seu próprio referencial. Perfeito. Né? A gente diz que uma pessoa só enxerga aquilo que ela sabe que existe. Sim. E aí ela parte para o terceiro momento. Então ela vai conhecer o segundo, que é o outro, vai começar a olhar para o outro, que é um momento mais de contemplação. Eu preciso de uma, eu não vou dizer da paz, mas da paciência, para começar a entender esse outro universo, para chegar no terceiro caminho, que seria a comunicação entre os dois mundos, a ligação entre esses dois mundos, né? Para que eu possa chegar no quarto caminho, que é a construção, começar a construção da paz. Criar essa ponte entre as pessoas. E aí, quando eu começo a construir essa ponte, eu vou para o quinto caminho, que seria o quê? A liberdade individual. Sim. A liberdade de escolha, a liberdade de opções. E aprender as responsabilidades. Porque quando a gente fala de liberdade, eu vejo os adolescentes, os alunos, né, achando que a liberdade é o poder tudo. Muito pelo contrário. Não. A liberdade... Exatamente. A liberdade, ela é uma questão de responsabilidade, porque cabe à liberdade a consequência. Sim. E a percepção dessa consequência. Então, poder eu posso até tudo, mas nem tudo vai me convir. Nem tudo vai gerar o resultado a longo prazo que eu desejo. É muito comum as pessoas falarem assim, eu fiz tudo pelo meu casamento, e o casamento deu errado. Eu fiz tudo para alcançar esse objetivo, e aquele objetivo deu errado. Eu fiz tudo pelo meu filho e não conseguiu aquele resultado. Existe, você chamaria isso até regras. Existem regras dentro da liberdade. Existem leis, né? Leis invisíveis. Isso. Regras. Até onde você pode ir sem estar incomodando o seu semelhante, né? Eu acredito que seria assim, ó, que nem uma receita de bolo. Tem o jeito que vai dar aquele resultado. Sim. E tem o jeito que não vai dar aquele resultado. Se ultrapassar, já vai dar errado. Passou um pouquinho, esquentou demais o forno, você colocou um pouquinho a mais, colocou um pouquinho a menos. Sim. E perdeu aquele ponto-chave. Passou o limite. Tem pessoas que falam assim, eu amei demais. O amor, ele não faz mal. Amar demais não é amor. Aí já vira obsessão, pode ser até visto como uma obsessão. Sim. Às vezes até a falta de amor, né? Porque quando a pessoa, também, geralmente, ela está nesse movimento de amei demais, ela se amou de menos, de muito menos. E quem não se ama, não ama o outro. Então, não, às vezes, nem teve o amor. Você tem que manter um equilíbrio. Porque a partir do momento também que você
você está ultrapassando esses limites, é uma agressão para você mesmo. Eu costumo dizer aqui que é um caso a se olhar. Cada caso é um caso, cada história é uma história. Sim. E eu gosto de olhar individualmente para cada história, para que a gente possa ver como a pessoa caminhou esses passos que a gente estava citando até agora. Sim. Porque tudo é uma consequência, uma coisa, é uma bola de neve. Ação Uma e leva a reação. outra. Exatamente. Ação e reação. E a gente começa aqui o nosso trabalho olhando para antes. Vamos olhar, uma das primeiras perguntas, me fale dos pais, né? A paz começa nos nossos pais. Para nós aqui, a paz começa na minha história, na minha casa. Então não adianta, eu vejo muitas pessoas, na rua eu sou diferente. Não. Na empresa eu sou diferente. Não. E a gente consegue provar isso para a pessoa. Quando a gente vai para dentro das empresas, quando a gente acompanha com as mentorias, com as consultorias, né? A pessoa, ela vê que, às vezes, ela está achando que aquilo é de certa forma. E ela não vê que aquela mesma inabilidade que ela acha que controla aparece de outra forma ali na frente. Então, a gente diz para os adolescentes, né, que eu atendo vários alunos também aqui, que quando eles chegam, qual é o problema base deles? Família. Família. Eu não Já atendi uma vem pessoa... na estrutura o problema. Eu até digo que na hora da concepção, homem e mulher, quando o desejo de construir uma família, aquele momento de junção é tão sagrado, é tão importante quando ambos querem procriar, dar vida a uma nova, a um novo ser, né? É tão importante, né? Eu acho, existe uma energia muito especial naquele momento, e não é simplesmente um ato físico. Eu acho que isso também tem uma certa interferência na parte espiritual da pessoa, não? Acredito que sim. Eu vou dizer assim, os indícios que nós temos, né, as histórias que conhecemos, elas demonstram exatamente esse movimento, né? Porque, com certeza, a gente percebe que esse movimento da concepção, ele é o que mais, digamos assim, é o que tem de mais alto, o que tem de mais sublime, de mais bonito, o que mais aproxima o ser humano à natureza, que a gente chama de natureza da vida, a natureza vital. Essa organização que faz o planeta se reconstruir, se regenerar e gerenciar essa continuidade. Porque as pessoas dizem, né, que o mundo vai acabar há muito tempo. E a gente vê o contrário disso, ele se moldando, se modificando de acordo com as necessidades que essa energia encontra. Perfeito. São ciclos, e nós fazemos parte desse também ciclo, né? E vamos dizer assim, é fundamental você poder deixar descendentes, né, que vão dar continuidade à espécie humana, né? Da mesma forma, as plantas, os animais, os insetos, né? É tudo ciclo, né? De acordo com a gente percebe que é de acordo com a necessidade humana, a necessidade do planeta. E esses ciclos também estão nos padrões, né? Então, muitas pessoas se perdem nesses passos que a gente estava falando, nesse caminhar, né? Para chegar no objetivo dela, dentro de padrões que ela não percebe, porque a gente estava falando, assim, de ação e reação, né? Mas, na verdade, a maioria das pessoas, elas não estão nem agindo, elas só estão reagindo. E reagindo a muitas coisas que elas nem se dão conta, não entendem. E sem o propósito. Problemas de família que elas não conhecem racionalmente, mas inconsciente está lá no sistema dela, né? E então, assim, são padrões que vêm dos pais, dos bisavós, dos avós, dos tios.
de pessoas até que não chegaram a nascer, né, dentro da família, irmãos, filhos, e as pessoas vivem presas ali naquela bolha, achando que estão vivendo, digamos assim, mas só reagindo dia após dia no movimento automático, que a gente chama. Então, assim, um dos pilares daqui do Instituto, desse caminho, é tirar as pessoas do automático, que é essa percepção do eu, como o Lauro falou, né, de fazer elas olharem realmente a realidade delas e transformar essa realidade, porque se a pessoa está no movimento, digamos assim, no que ela acha que ela nunca vai transformar, porque não é uma realidade, né? Eu acho também, sabe, a importância da família, que eu chamo tradicional, é fundamental porque são as raízes da sociedade. E quando você desenvolve uma sociedade que tem raízes sólidas, profundas, tudo floresce melhor, né? E acho que o modernismo, não que eu sou antiquada, eu não vivo só no passado, mas eu acho isso é a solidez de uma sociedade. Então, a família, a educação, os valores que são transmitidos dos pais para depois nas escolas, né, na formação acadêmica, etc. Mas quando você tem essa solidez no patamar básico, tudo começa a surgir melhor, né? Aí você tem, sim, uma nação mais preparada, né? Mais desenvolvida, sempre respeitando uns aos outros, né? E isso está fragilizado. Eu sempre falei, sabe, a modernidade, a tecnologia, as comunicações, é fantástico como nós progredimos, né? Na nossa civilização, mas como seres humanos, o imediatismo se perdeu. Muitos jovens deixam de frequentar uma sinagoga, um templo, uma mesquita, uma igreja. A família também, os conceitos foram mudando, né? E aí esse imediatismo, de certo modo, criou problemas na sociedade e nas famílias. Vocês concordam? Com certeza, perfeitamente. Nós percebemos, tem um estudo que nós fazemos aqui, um curso de formação, onde nós colocamos uma comparação de virtudes por religião. Sim. E falamos quais são as virtudes mais importantes para cada religião. E percebemos que a religião ela é pautada em virtudes. As religiões são pautadas em virtudes. E vamos levar essa virtude para o imediatismo, então. Qual a ligação da virtude com o imediatismo? Só é possível ser excelente, só é possível ser excelente com virtudes. A virtude é o caminho da excelência. Então, esse imediatismo que as pessoas imaginam, que está sendo muito vendido e cada vez mais vendido nas mídias, no mercado, dizendo que de maneira simples você vai conseguir alguma coisa, mostra e demonstra que é simples para quem conhece. Para quem tem aquilo dentro de si, por exemplo, fazer o meu trabalho para mim é muito simples. Mas fazer o trabalho de outras pessoas para mim não é simples. E talvez eu nem consiga. Né? Então, a gente entende que esse simples é aquilo que eu domino, que eu conheço. E a pessoa vai ter que buscar esse... Quando eu estava falando lá no começo da percepção de si, é o caminho das virtudes. É encontrar a paciência. A paz é uma virtude. A paciência. Como ter paz sem ter paciência? Será se é possível? Como ter paz sem ter compreensão? Como ter paz sem, por exemplo, ter empatia? Sem exercer a sabedoria, a prática daquilo que eu conheço, daquilo das informações, né? Então a gente vai perceber que esse imediatismo ele não existe. Ele não existe. É fictício. Ele afasta, inclusive, as pessoas do sucesso. Do sucesso que eu falo é do objetivo de cada um. E esse objetivo, ele muda. Ele muda de acordo com o que a pessoa tem de consciência. De acordo com a consciência... Mas você não acha também, Lauro, o comprometimento, eu vejo isso também, que está faltando
com alguns, eu trabalho, né, com adolescentes, e esse comprometimento ele está bastante volátil. No primeiro momento, sim, eles querem se envolver, mas com muita rapidez eles já parece que se afastam. Legal. Outro dia eu estava atendendo um empresário famoso aqui na região, né? Uhum. Um homem de muito conhecimento, muito resultado. E ele estava em um outro evento e surgiu essa pergunta, uma pergunta parecida. Como gerar vontade nas pessoas, o grit. Como gerar o grit, né? Aquela vontade suficiente para a realização. Uhum. Que a pessoa faça até o que ela não gosta ou o que ela não deseja em função de um resultado. Sim. E ele não obteve essa resposta. Aí ele chegou para mim, Lauro, olha, eu estou precisando dessa resposta, me dá uma força. O que você entende disso, né? O que eu entendo desse assunto? Essa responsabilidade, que eu vou chamar assim, responsabilidade, comprometimento, ela vem da consciência de realidade. Então, todas as transformações que eu vejo humanas, elas são num momento de grande dor. As maiores transformações realizadas por um ser humano são em um momento, digamos assim, um ápice de dor. Onde a realidade, ele não quer mais aquela realidade daquela forma. Ele decidiu de maneira sucinta. Então, hoje, o que nós fazemos? Por que a gente foi no inconsciente? Por que a gente pega toda essa história? Para trazer a consciência da realidade da pessoa. Porque quando ela toma consciência de que o culpado, ela não ter aquilo que ela deseja ela mesma, a autorresponsabilidade traz a constância, traz esse movimento. Mas para o ser humano admitir, de certo modo, é como se eu estou fracassando. Não, você não está. Você está se autoconhecendo. E isso é importante. Inclusive, o que eu vejo são as pessoas mais fortes e as que têm mais resultados buscando o autoconhecimento, não são as mais fragilizadas, porque as mais fragilizadas, quando que elas buscam? Quando elas estão mais no fundo do poço, ou quando elas deixam, eu não preciso consertar o meu casamento, porque eu dou conta. Aí quando chega um momento, uma das partes pede, eu quero separação, aí ela, putz, preciso de um auxílio, entende? Aí Mas já é agora as tarde pessoas... demais. Agora as pessoas que já têm resultado, que já têm uma história, porque, por exemplo, o empreendedorismo, a hora eu estava falando essa questão de falta de comprometimento. Um empreendedor, ele tem que ter comprometimento, porque não é sempre flores. Ele tem que lidar com as adversidades, então é uma escada, né? Onde ela tem um movimento, vamos dizer assim, baixos e altos. Ciclos, exatamente. Isso. N obstáculos, N situações. Então aí ela encontra valor. Ela encontra valor nesse processo de se conhecer, porque ela não encontra fracasso, ela encontra maneiras de fazer diferente, de fazer melhor e de ter sucesso. Eu estava dizendo outro dia que eu acredito que num futuro próximo, já está acontecendo em alguns lugares do mundo, mas num futuro próximo, esse trabalho que a gente está fazendo agora, que a gente está conversando agora, esse assunto, ele vai ser de extrema importância no mundo empresarial. Eu acredito até, você sabe, Lauro, eu visualizo até na formação de casais, quando você vai casar, que você tem uma orientação, vamos dizer assim, na área do sexo, mas você também tinha que ter nessa área também desse autoconhecimento, né? Afinal de contas, são dois seres humanos que vão se unir para formar uma família e querer procriar, né? Para trazer filhos nesse mundo. Eu acho que se eles pudessem também ter esse curso, seria um complemento também para que esse casamento seja mais fortalecido, que não é só a parte emocional, a parte carnal, mas essa parte espiritual, né? do conhecimento. Nós já fazemos isso aqui. Eu já celebrei até casamento. Olha. De pessoas que estavam separadas, com filhos,
e começaram a fazer um trabalho empresarial e se uniram, voltaram ao casamento. Isso é bem comum aqui no Instituto. Por quê? Por causa daquilo que eu estava falando antes. O comprometimento. Quando a pessoa entende que, por exemplo, a felicidade, uma separação, vamos lá, uma separação de casal, ela implica de maneira, digamos assim, gigantesca no sucesso daquele ser humano no futuro. Então, uma pessoa que se separou, ela encontra mais dificuldades, geralmente, do que a pessoa que não se separou. E por quê? E esse movimento de separação, hoje, principalmente, as pessoas, por não ter esse estudo antes, elas não sabem as consequências da desistência. Porque quando você se une, você diz, eu quero ser feliz, eu quero ser próspero, eu amo essa pessoa. E aí você não sabe que você não ama ninguém. Até então, aquele movimento é uma ilusão. Você está amando, digamos assim, uma pessoa que você não conhece, uma ideia da sua cabeça sobre alguém. Então, é uma fantasia que você cria, né, do que seria a paixão, o amor, e querer dividir, né, a sua vida com outra pessoa. É muito, por isso que até eu sempre falei a importância do namoro, noivado, casamento. São etapas fundamentais, porque o comprometimento vai se fortalecendo, né, de várias áreas que essa junção exige, né? Perfeito, perfeito. A gente diz assim que o casamento são pilares, como você diz, né, raízes profundas de uma sociedade. Então a gente diz que são pilares, são a sustentação. É por onde se sustenta a continuidade da vida. Porque tem pessoas que dizem assim, qual é o objetivo da vida, né? Primeiro, evolução, e o segundo, continuidade. Sem continuidade não tem evolução. Então, de maneira objetiva, assim, clara. E esse movimento, como é que o ser humano, então, participa dessa evolução e desse crescimento espiritual, digamos assim? Com o casamento. Então, o casamento é a criação da natureza que leva o ser humano à sua evolução. Porque ele leva ao seu nível de autoconhecimento, onde você tem uma pessoa ali te apontando e te mostrando quem realmente você é, o tanto. Tem um colega nosso, um amigo, que diz assim, o interesse que é o problema, o interesse. Ele está com a razão. Até estava falando na expectativa de um relacionamento, muitas vezes a pessoa se frustra pela própria expectativa da pessoa, né? Nem pela relação, ela nem pensa no que vai ser uma relação. Sim. Ela só imagina o que é ter aquela pessoa. Não, e uma coisa que também me ocorre agora, Lauro e Luzélia, o casal se separa. Para a mulher, aquele casamento ideal, sonho, né? Esfarela em pedacinhos. Como que ela também transmite isso para os filhos? Qual é a visão dos filhos perante, né? Qual é o filho que não quer pai e mãe junto? A maioria quer, né? A não ser que seja um monstro, alguma coisa realmente terrível que separou os pais, mas geralmente eles querem os pais juntos, né? Então, isso cria um desequilíbrio emocional muito forte no jovem, na criança. Eu já ouvi mães dizendo, fulano de tal aceitou a nossa separação, aceitou uma vírgula. Ele não, o que ele podia fazer? Não podia bater nos dois, ter que aceitar. Mas no íntimo daquela criança, dependendo também da idade, isso marca muito, né? Tem casos até que os filhos acham que eles são responsáveis, em parte, pela separação. Você concorda isso? Olha,
como um dos focos aqui do Instituto é atendimento, então, se eu for te contar os casos que atendemos, eles têm esses que você falou e tem muitos outros, onde realmente a mãe culpa a criança pela separação. Olha que Hoje mesmo, a minha filha chegou chorando no carro por causa de uma amiguinha, que a mãe não deixa pegar o celular, não deixa conversar muito fora da escola, e porque ela se sente muito mal, porque a mãe a culpa pela separação. Né? Então, são N situações, eu atendo muitos jovens, até crianças. Eu já atendi crianças aqui, acho que de 2 anos, 1 ano e pouco. Um ano e pouco. Com resultados, assim, muito legais. Muito legais. Por quê? Como é que se atende uma criança de 5 anos? Não se atende uma criança de 5 anos. Se atende o pai de uma criança, a mãe de uma criança de 5 anos. A pais de uma criança de 5 anos são os pais. E quando você muda esses pais, a paz da criança se estabelece. Automático. Isso é incrível. O que eu tenho de mãe... Nossa, eu não acredito. Tem vídeos aí na internet de uma mãe, que a gente posta alguns feedbacks que recebemos, e tem uma mãe muito interessante que está no YouTube. Ela fala assim, eu estava achando que meu filho ia usar droga, que meu filho ia me dar trabalho, porque ele estava rebelde, eu não estava me obedecendo e tudo mais. E contratei com o Lauro 10 sessões. Né, que geralmente o nosso pacote é de 10 sessões, seja para o que for. Né? E aí, qual situação for. Em média, 10 atendimentos, a gente geralmente resolve muito mais do que a pessoa estava esperando. Sim. Por causa do método, que é muito interessante. E aí, ela fala assim, nossa, com 3 sessões o meu filho era outro. E as 7 ficaram para mim. Porque eu não estava deixando meu filho crescer, eu não estava deixando meu filho evoluir, e ela faz todo um reconhecimento ali no vídeo, que é muito interessante. E hoje ele é outro menino, com 3 horas de atendimento, transformou todo aquele pesadelo que ela está vivendo em um conto de fadas, digamos assim. Porque ela encontrou uma coisa que a gente diz que eu procuro evitar a questão da opinião no atendimento que a gente faz. E procuro ter coisas consistentes, que realmente geram uma transformação e que possa ser replicado. Né? Por isso esses assuntos todos que nós estamos falando aqui. Né? Com a experiência vasta que a senhora tem, e com todos esses anos, né? Com certeza. 20. Eu sou mãe de dois homens, meus filhos já têm 51 e 49, e o Leonard, mais velho, foi morar na Inglaterra com 14 anos, porque para ele ingressar na universidade, ele precisava estar na Inglaterra já há 3 anos, e meu marido, quando faleceu, o Leonard estava com 17 anos. E ele continuou lá, fez 2 universidades, entrou para a Marinha Real Britânica, ficou 11 anos na Marinha Real Britânica, se especializou em submarino nuclear, foi na Guerra da Bósnia, na Guerra do Iraque. Ele hoje é consultor de impressão 3D e é casado, minha nora é também muito formada em meio ambiente, enfim, tem altas responsabilidades, e me deram 2 netas, a mais velha com 17, a menor já vai fazer 15, e meu outro filho foi com 18 para os Estados Unidos, e também engenheiro, ambos são engenheiros, e ele trabalha já há 26, 27 anos no Banco Mundial, com projetos de energia limpa. Então, meu marido, quando faleceu, eu estava com 40 anos, já faz 34 anos que ele faleceu. E eu tive que ser pai e mãe numa idade, e eles longe de mim, mas, graças a Deus, a estrutura foi bem montada, era sólida, porque eu não podia viver a vida deles, mesmo com a distância. Mas quando você dá uma base de formação, né, de valores, de princípios, eu acho que valeu, sabe? Eu sou muito agradecida por Deus ter me dado 2 filhos maravilhosos e a oportunidade de, junto com meu marido, da gente ter dado essa estrutura sólida.
Nossa, que depoimento bonito. Verdade. Muito bonito. É importante, né? Se eu posso ajudar alguém a ser um pouco melhor, já é um ganho, né? Eu tenho certeza que vocês também, a gratificação de você poder estar ajudando a ser mais feliz, né? A conseguir a felicidade dentro dela própria, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a felicidade está por aí, em cima da prateleira, né? No supermercado, na loja de roupa. Não está, está dentro de cada um de nós, né? Você falou uma coisa agora que, assim, além de tocar o coração da gente aqui, Verdade. Na prática, né? eu acredito 100% nisso que você falou. É uma coisa que eu estava falando e falo para os clientes aqui, principalmente para as mães. Eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo para o meu filho. Eu falei, seu filho não precisa de tempo. Seu filho precisa de qualidade. Se você tem 1 hora para ele e diz o que você tem que dizer em 1 hora, em acalenta o que você tem que acalentar em 1 hora, você pode ficar despreocupada que o teu filho tá, digamos assim, 80% em condições de um bom caminho. Porque tem autorresponsabilidade, não dá para colocar tudo isso nos pais. Mas 70% ali, você consegue resolver com 1 hora. Exato. Vai depender da qualidade dessa 1 hora. E os clientes, as mães, né, que vivenciam isso e começam a fazer e exercitar o que a gente ensina, elas chegam depois com feedback dizendo, nossa, como muda. E Sim, com realmente a gente certeza. dá o que tem com qualidade, com amor, com carinho, com tranquilidade, faz um efeito que 10 horas sem nada disso não vai dar. Você ensina, eu ensinava os meus a ter responsabilidades desde pequeno com as suas coisas, né? Mostrando que, por mais que eu estava sempre ali rondando, né? Fazendo 1000 coisas, mas a gente dividia certas responsabilidades. E até meus amigos dizem assim, poxa, você é cruel. Cruel não, eu estou investindo no futuro deles. E isso é fundamental. E você sabe, até quando eu levava jovens para a Disney, né? Eu fui 55 vezes para a Disney World, com muita garotada, né? Aí chegava no aeroporto, eu tinha, tipo assim, 5 minutos para enxergar aquele que poderia vir a me dar trabalho. E eu escolhia ele e dava para ele, e a gente levava uma flor bem grande, de papel crepom, lindíssima. Aí eu chegava e eu dizia, olha, a partir de agora você foi eleito chefe da turma. E eu entregava para ele a flor. Meus problemas acabavam ali, entende? Era muito interessante, né? Eu Inclusive, em sinto... escolas a gente faz isso, né? A Porque sabedoria, né? a maioria das crianças que dão trabalho são aquelas crianças que elas vão sendo excluídas, e quanto mais excluídas, elas mais dão trabalhos. O Laura uma Exatamente. vez fez um trabalho em uma escola que justamente isso, tinha uma criança que estava dando tanto trabalho que ela já estava passando o estágio de morder os outros alunos para morder os professores também, então nem os professores estavam conseguindo conter. Foi um movimento de colocar essa ordem dentro da sala e colocar essa atenção, essa percepção dessa criança, conectar ela à turma, a criança mudou da noite para o dia. Com certeza. Não, era fantástico, sabe? E você tem que fazer, tem que ter esse feeling, né? Para você poder resolver, né? Essas situações. E realmente funciona. E, olha, os pais, quando a gente voltava, os agradecimentos, as cartas, enfim, eram realmente um ganho, né? E você percebia, quando a gente pegava até grupos de jovens naquela região de Fortaleza, nós pegamos um grande grupo de Fortaleza, e eram todos filhos de classe média alta, pessoas realmente financeiramente bem abastadas, e
como os pais, às vezes, castravam os sonhos desses jovens que queriam se estudar, fazer faculdade, enfim, e os pais queriam que as meninas, principalmente, arranjassem um bom partido. Era o sonho do pai. Não, e aí, desculpe pai e mãe, mas eu já desestimulava rapidinho essas ideias que a gente conversava, né? Eu dizia, não, se você tem um sonho para ser médico, um engenheiro, o que fosse, lute para conseguir, sabe? Porque você amanhã vai se sentir frustrado de não ter realizado o seu sonho, né? Eu acho que o pai pode ter o sonho que ele tiver, mas ele não pode interferir no sonho do jovem, sabe? Ele tem que dar as oportunidades, né? Pelo menos eu fiz isso com meus filhos. Nada imposto, mas apresentado. Aqui está, olha, música, esporte, fotografia, o que fosse, né? E aí eles escolhiam aquilo que também que eles gostavam de fazer, né? Eu acho isso muito importante, que às vezes eu vejo a frustração do pai de não ter feito aquilo, ele impõe no filho. Isso também não é muito bom. Eu queria voltar naquilo que a senhora falou, porque eu acho que ali exemplifica muito bem a questão da ciência invisível, né? Que a gente estava falando, a importância que existe nessa ciência, da gente tornar visíveis essas ciências, né? Onde você pega uma flor, né, o buquê ali, entrega para aquele menino, dando uma responsabilidade e uma importância a ele. Sim. Né? E tudo isso gera todo esse resultado. É esse tipo de ciência, de conhecimento, que está precisando ser disseminado na sociedade. A importância e o como. Porque às vezes eu vejo muita gente falar da importância, né? É muito importante, é muito importante, é muito importante. Mas como? Tem que ter ação. Eu falo assim, tem que ter o GPS. No GPS, É verdade. né? Você tem que ligar o GPS. E o GPS precisa de um destino. Sim. Então, no casal, qual é o objetivo do casal? É ser feliz? Qual que é? É dinheiro do marido, dinheiro da esposa, era um bom filho. Qual que é o objetivo do casal? Tem um objetivo em comum? O primeiro passo é estabelecer isso. Porque se o objetivo é ser feliz com aquela pessoa, peraí, essa briga vale a pena? Esse é o objetivo? E aí a gente tem o GPS. Saiu da rua, ó. Você fez virou na rua errada. Volta. Você O sabe objetivo é outro. quando meus filhos ainda não eram casados, uma das coisas que eu sempre dizia para eles, a jovem que você vai escolher, observa como ela trata o pai e a mãe. Porque na hora que acontecer, vai tratar você da mesma maneira. Você sabe que isso dá para você refletir, e é mesmo, né? Aquele jovem que tem um carinho perante, né, o pai, a mãe, a importância que os pais têm na vida dela, nem muito, nem pouco, dosado, sabe? E isso é verdade. Isso se aplica tanto para o homem como para a mulher, né? Para mostrar que é um filho que é amoroso, que lembra quando é aniversário do pai e da mãe, né? Tem o costume de visitar, de manter esse contato. E isso são sinais de família, né? Como a gente fala, caring, né? Que a pessoa tem sentimentos. E isso transborda depois com a própria família dele, da esposa e dos futuros filhos, não é? A gente diz, assim, com outras palavras, a mesma coisa, né? Que no caminho da evolução, daquele autoconhecimento, um bom filho tende a ser um bom pai. Mas um mau filho tende a ser um mau pai.
E existe um porém nesse movimento, que era voltando no que eu tinha dito anteriormente, né? Eu estava me referindo ao movimento dele. Quando uma pessoa olha para o outro e fala assim, ele é um bom filho, eu vou casar com ele, por ele ser um bom filho, não é um bom motivo para um casamento. Ele é um bom pai, por exemplo, ele tem uma filha, ele é um bom pai, eu quero me casar com ele, também não é um bom motivo. Por quê? Porque ela não vai ser filha dele. Não. É aquele objetivo em comum. Qual é o objetivo que eu vou compartilhar com essa pessoa? Porque o caminho é da evolução. O casamento é um caminho da evolução. Então, eu vou crescer de filho para marido, né? De uma família para uma segunda família. Tenho que trazer esse sucesso que a senhora mencionou e tenho que ter essa consciência das transformações necessárias, das mudanças necessárias. Porque a gente tem muitas pessoas que são bons filhos e querem morrer assim. E não se tornam bons pais. Os bons filhos, né? Aqueles que... E boas filhas. Às vezes também eu já vi casamentos onde o homem enxerga na mulher dele, na esposa, como se fosse a mãe dele. Sim. Existem um tanto de dinâmicas, né? Que a gente chama, são dinâmicas inconscientes, né? Freud falava disso, dentro das leis. E por isso que dentro dos atendimentos, por exemplo, casais, a gente faz o atendimento individual, porque a maioria dos problemas do relacionamento não é do relacionamento. É do relacionamento da pessoa com ela mesma, né? Dos pais. São o relacionamento dela com os pais, da visão que ela tem dos pais, da visão que ela tem da bagagem que ela já traz. Da percepção, dos traumas, né? A coisa mais comum que a gente vê é assim, chega a ser uma coisa... sabe aquele exame que você faz em 5 minutos? Tem muito assim que dá para fazer em 5 minutos. Que é o quê? Uma dinâmica que acontece muito em relação a casal. A pessoa olha para o pai, vamos dizer, um homem olha para o pai dele e fala, meu pai é bruto demais com a minha mãe. Extremamente bruto, eu não vou ser assim. E às vezes ele vai para o outro caminho. Ele é o oposto do pai. Também gera sofrimento. Geralmente, esse homem que é o oposto do pai sofre tanto ou mais que o pai. Se frustra. Totalmente, porque ele não consegue sintonizar a família e dar à mulher o que ela precisa. Porque uma coisa é você olhar para alguém e falar, qual a sua necessidade? Eu quero suprir a sua necessidade. Outra coisa é eu falar assim, para uma pessoa que não está naquele relacionamento, pai, eu vou te provar que eu sou diferente de você. E aquela pessoa que está na minha frente não existe mais, porque eu estou o tempo todo me provando para uma outra pessoa o que eu vou ser e como eu vou viver. Então aquela pessoa, ele fica cego para o que ele está vivendo. Isso acontece tanto com a mulher, por exemplo. Eu vejo, outro dia eu atendi uma moça que foi traída, né, digamos assim, e ela dizia assim, eu nunca vou perdoar e não sei o quê, estou sofrendo muito por causa disso. E eu falei, por que você não quer perdoar? Você não quer perdoar mesmo? Como que é? Mas ela me justificou que esse sofrimento, ela viu a mãe dela. Eu falei, tudo bem. Você ama, o que você considera perfeito no mundo? Ela falou, Deus. Né? Falou, Deus é perfeito. Eu falei, e você o ama? Você o obedece? Você segue os seus ensinos? Não. Não. Então você ama e está sofrendo pelo infiel, pelo pecador. E é esse o caminho. Por isso que as pessoas vivem com pessoas. Porque nós amamos o infiel. O verdadeiro, a gente está aprendendo a amar, por isso que estamos vivos. As virtudes nós estamos aprendendo a ter, a cultivar. Inclusive, né, entendendo que a gente também não é perfeito, né? Porque às vezes a pessoa ela não é perfeita. Sim. Às vezes não. Todas as pessoas não são ainda, né? E elas querem encontrar alguém perfeito. É um dilema muito grande isso. E aí olhamos para a relação dela, olhamos para a parte dela. Eu falei, e o 50% seu, qual que é? Vamos dar uma olhada? E fomos olhar e tudo mais, ela terminou a sessão, eu amo ele está me pedindo para voltar, eu vou fazer, nós vamos fazer uma reavaliação, vamos começar de novo. Falei, então tá, então vamos começar do jeito certo agora, tanto você quanto ele. Né?
olhando para as fragilidades, para as condições, para as possibilidades, para o interesse, né? Para o querer de cada um, porque sem esse querer, não adianta querer Você sozinho. eu acho que no relacionamento, ó, você vai se moldando para que ambos se encaixam nessa relação. É dar e receber. Não é só dar, 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 não receber nada de volta, sabe? E ninguém faz nada por obrigação. A gente faz, sim, pelos sentimentos, né, que chamaria-se amor, pelo outro. Então, eu quero estar te agradando, mostrando os meus sentimentos. Então, eu estou te servindo um jantar delicioso, né? Ver que sua camisa está pendurada, coisa assim, né? E, da mesma forma, recíproco, né? Pelo delicioso jantar, eu trouxe aqui uma rosa. Enfim, eu acho que isso faz com que um casamento se mantenha, porque altos e baixos com certeza vão acontecer, né? E existe uma lei, né? Uma lei fundamental nos relacionamentos e que muitos relacionamentos acabam por essa lei também, que é o equilíbrio, né? Entre o dar e receber, que é o que a senhora estava falando, manter esse equilíbrio da forma positiva, que hoje em dia, com esse imediatismo, muitos casais tendem a fazer o contrário, né? A pessoa fez alguma coisa errada, ela quer, como que é? Não é Pagar na perfeito. mesma moeda. Não é assim. Aí o casamento, ele tende a romper e Com isso não é positivo certeza. para nenhum dos dois, né? É Agora, vingança, né? quando entra no movimento positivo, eu te dou e você me dá, a gente começa a mudar aquele perfil do que a gente começou essa live lá atrás, né? Que a gente estava Senão o falando que o casamento amar demais, né? vira coalhada. Não vai dar certo. Eu quero fazer uma observação, né? Geralmente, eu me coloco a serviço da paz, né? É o lugar que eu busco ocupar dentro, como consultor, como profissional. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa chega para mim, eu tenho um problema, eu quero me separar. Eu falo, você já fez o possível para que isso não aconteça? Como é que você quer se separar? Você quer se separar mal, com raiva, que geralmente é assim que se separa. Então, o primeiro passo que eu gerencio, quando uma pessoa chega aqui pedindo que está se separando, querendo se separar, é o autoconhecimento. A autoavaliação, a autorresponsabilidade. Quando ela entra dentro desse processo, ela percebe que existe uma palavra chamada generosidade. A generosidade é dar mais do que se recebe. Porque dar o que se recebe é justiça. Né? Então, existem algumas virtudes que, em alguns momentos, nós precisamos saber exercer, levando em consideração a vida, que ela continua os ciclos, né? E a percepção de quando é que realmente esses ciclos estão acabando e como é que eu quero que eles acabem. Se não tem jeito, se eu não posso fazer, peraí, eu vou acabar com raiva? Não, vem cá. Vamos, por exemplo, um exemplo clássico. Clássico não, mas que já havia acontecido algumas vezes. O homem se suicidou. Então ficou uma esposa, 2 crianças. E ela chega e fala assim, ele me deixou sozinha, sem profissão não, porque ela não estava exercendo a profissão, né? Sim, mas deixou sem dinheiro, não estava trabalhando e tudo mais. Aí eu pego ela e falo, tá bom, vamos para o inconsciente. E crio um diálogo entre ela e esse companheiro. Um diálogo direcionado para o reconhecimento da realidade. Qual é a verdade? Não aquela verdade que você cria quando está emocionalmente impactado, positivamente ou negativamente. Mas qual é a realidade, digamos assim, temperada, no tempero certo? E a pessoa, quando entra, ela vê que ela teve a oportunidade de, primeiro, ter vivido com uma pessoa que ela sabia que estava buscando isso há muito tempo. Que ele lutou, que deu conta. Foi assistido, que deu conta. Então, chegou o momento dela dar conta dela mesma, dela dar conta de tudo aquilo que ela disse que não ia dar conta. De tudo aquilo que ela deixou para depois. E quando ela olha para isso... Ela esqueceu de desabrochar.
ela ficou... E quando ela olha para isso, até foi uma amiga dela, que era minha cliente, que indicou ela para mim. E como, baseado na situação, ela falou assim, Lauro, talvez eu pague para ela e tal. Eu falei, não, eu vou atender ela e lá na frente, quando ela puder, ela resolve. Resumindo a história. Com 2... Quantas sessões? 4. Acho que foi na terceira semana. 4 semanas ela conseguiu pagar o processo dela à vista. À vista. A autoestima dela já tinha ido embora há algum tempo. E ela precisava resgatar. Um suicídio tinha acontecido, eu acredito que há 2 semanas, 1 semana e pouco. Quando ela chegou. Quando ela chegou. 1 semana. 1 semana. Ela chegou aqui depressiva, sem tomar banho, sofrendo, sem comida. Filhos né? pequenos. Filhos pequenos. Ela saiu rindo da sala. Extremamente. Fatalmente, no primeiro momento, acho que ela deve ter se culpado também de alguma forma, né? No Será momento, que não? Pela conversa, não. Por quê? Porque ela estava... sabe quando você faz o que você pode, tem consciência disso? Para o outro? Ela fez o que ela podia. Ela estava viajando. Dentro daquilo, da percepção dela. Ela chegou, estava arrumando a porta da casa. Ela chegou de viagem com as malas e as crianças. Estavam arrumando a casa dela para tirar o marido dela lá de dentro. Ela chegou junto com esse arrumamento. Então, ela não estava nem na cidade. Ele deu o quê? Deu um tiro na cabeça? Não, remédios. Remédios. Se acredita, assim, é especulação, mas resumindo a história que eu quero trazer, né? Por que eu trouxe esse fato, esse acontecimento? Para dizer assim, que para muitas pessoas queriam ver ela sofrendo, queriam ver ela... Ai, olha, você... não, pelo amor de Deus. 2 meses, ela estava num outro relacionamento, feliz da vida. Olha. E aí a família... Você não amava ele, você já tinha outro... E eu que atendi, tenho convicção que ela não tinha e nem que ela tinha condições. Mas como ela veio aberta, nós olhamos para aquele trabalho e fomos no inconsciente. O inconsciente, ele gira cada chave que parece que equivale a 10 anos de... Uma vez eu atendi uma senhora, ela falou assim, Laura, essa 1 hora que a gente passou aí dentro, faz 25 anos que eu faço terapia. Ela equivaleu aos 25 anos de terapia que eu vivi. Com essa 1 hora que eu passei aqui. E olha que foi no meu começo. E a Lu até falou, nossa, ele é tão jovem. Ele me ajudou desse tanto. Porque, para dizer às pessoas que às vezes acham que tem um problema que não tem solução, que não pode, que não é possível. E dizer a elas que, dependendo da sua vontade, da sua parte, ele pode ter uma solução muito maior do que você imagina. As coisas podem ser diferentes, sim. Porque eu vejo a pessoa buscar ajuda e, às vezes, não encontra ajuda onde buscou. E aí acaba desistindo. Ou pegando uma classe de profissional, um tipo de ajuda e falar, isso aí não funciona, isso não presta. Né? Não, isso daí não vai dar certo. Por isso que eu chamei o que vocês fazem, de certo modo, um mapa. O que vocês têm um mapa que você vai direcionando a pessoa, qual o caminho que ela tem que seguir para se autoconhecer, se autorresolver. Então, vocês são fundamentais nesse sentido. Por isso que eu usei a palavra mapa. Mas sabe uma coisa também que eu já tive experiência, quando eu vejo assim, casais, amigos, né? Que casamento, geralmente é a mulher que vem se abrir, né? O homem já é mais fechado para ele admitir que o casamento está com algum problema. Não sei se vocês sentem isso às vezes. E aí eu digo, olha, quando você chegar em casa, esse fim de semana, pega um vinho, aquilo que vocês gostam de beber, acende umas velas, pega o álbum do casamento, sentem os dois, bota aquela música que vocês dançaram e começam a olhar as fotos do casamento, do noivado, né? O porquê que vocês resolveram casar.
sabe que isso também funciona, sabe? Muito. Uma vez eu estava até falando com uma pessoa que ela tinha separado, né? E foi um casamento onde ela amou muito, mas a dor da separação, do ponto que chegou a separação, estava muito maior do que a alegria que foi na cabeça dela, na percepção naquele momento. E eu falei justamente isso, né? Chega em casa, olha o álbum de fotografias do seu casamento, olha todos os momentos que vocês passaram juntos, você vai ver que muito maior é a quantidade que vocês foram felizes do que os momentos foram tristes, o né? nascimento dos filhos, né? Enfim, é toda uma jornada, né? E, às vezes, o dia a dia, o cotidiano, as dificuldades, né? Que todos nós passamos nas nossas vidas, né? Vai desgastando, né? Esse relacionamento. Então, eles têm que se redescobrir, né? E você estava falando no início, né, assim, que para os jovens, né, que é o público maior desse vídeo, né, e o Lauro falando aqui, eu acredito que é uma coisa que a gente precisa, assim, fortalecer essa mensagem, né, porque as coisas têm solução. Então, para você que está assistindo, assim, as coisas têm solução, basta a gente ter essa vontade de querer olhar e encontrar a forma certa, né, mas é se conhecendo. Não adianta, às vezes, ficar perdendo tempo, dinheiro e desgastando os relacionamentos, se desgastando emocionalmente atrás de coisas, embora só em cima só de técnicas, ou só disso, daquilo, se você não olha para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Porque a nossa vida é uma trajetória, é uma avenida. Então, quando você fica doente, tem uma dor de cabeça, uma dor aqui, uma dor ali, você vai no médico, né? Você vai no dentista, você vai na igreja, né? Vai rezar e tudo. Mas o autoconhecimento é a ferramenta maior que você tem para se desenvolver, né? Como um ser humano equilibrado, né? O autoconhecimento e o que vocês fazem é absolutamente fantástico. Eu estou assim, encantada da gente ter tido essa oportunidade de poder conversar sobre um assunto tão importante que, às vezes, as pessoas não param para pensar, para refletir. Então, eu quero passar de novo para vocês o microfone para nossas últimas considerações, que o nosso tempo já está em cima da hora, mas eu acredito que vocês conseguem ajudar muita gente e vão ajudar muito mais através do nosso Happy Hour de hoje. Por favor. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, dizer que estou bem, feliz, esse coração está cheio de alegria com essa conversa, conhecer um pouco mais do trabalho, né, que vem sendo desenvolvido de forma bem bonita, vejo pelas palavras colocadas aqui, e dizer que, só finalizando o que eu disse, né, unindo tudo que foi falado, para as pessoas procurarem auxílio. E procurar auxílio geralmente com pessoas que trazem uma referência, né? Você conhece alguém que se atendeu ali e tudo mais? Procurar uma referência, procurar resultado. Né? Porque hoje eu vejo assim, tem tanta oferta de tudo, né? E às vezes as pessoas acabam não encontrando aquilo que estão buscando. Então, procurar quem é que está tendo isso que você está buscando, quem é que está mostrando esse resultado, não só a oferta, mas o resultado. Para ter um pouco de segurança naquilo que você está indo buscar e não virar mais um momento de frustração e a pessoa desistir, falar, não, eu já procurei esse caminho e não deu certo. Então, não, você conheceu um tipo de pessoa que atua com isso. Olhe sempre mais, procure mais, né? Foca no seu resultado. Enquanto não achar, continua. Continua na busca da felicidade, né? Que isso é o que move o mundo. Com certeza. Então, eu quero, assim, agradecer, né, novamente, que essa oportunidade de estar com você, estar podendo falar também para todas as pessoas que assistirem esse vídeo, né? E uma alegria. A gente aqui, eu falo que o Instituto da Paz, ele é um colecionador de histórias. Eu amo que as pessoas façam parte da história do Instituto da Paz e amo fazer parte da história das pessoas, né? E hoje é mais um pouquinho da história, né? De vocês, a sua história também. Então, foi bem importante esse momento. Agradecer.
tá? E conta com a gente aí. Um prazer. E vocês vindo para o Rio de Janeiro, por favor, nos avisem. Vamos tomar um cafezinho. Claro, vamos sim. Aproveitar, E já você, quando quiser vir agradecer. conhecer Chapada... Opa, quem sabe? Eu quero agradecer a todos que estão conosco, a vocês dois, e já convidar todos para a nossa 88ª Happy Hour, no dia 25 de novembro, quando vamos ter a senhora Elisa Guerra, que vai nos falar sobre flores para a paz. Olha que lindo! A gente se vê lá. Tchau para todos. Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada. Um prazer sempre. Igualmente.